Bom dia, amados e amadas do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus porque você que está nessa jornada, né? Quando nós começamos uma jornada dessa, a gente sempre tem que ter em mente que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, né? Você que está aqui, você que tem permanecido. Chegamos ao nosso quinto dia, né? E você está permanecendo. E talvez alguém diga assim, pastor, mas eu não consegui ouvir a ministração anterior, o devocional anterior. Pastor Isaac, não se preocupa, meu amado. Não se preocupa, minha amada. Depois você volta, depois você ouve. O desejo é que no final dessa jornada você esteja apaixonado pelo Espírito Santo. Que no final dessa jornada você possa ter experiências magníficas com o Espírito Santo. Ao longo dessa jornada eu vou contar de algumas das minhas experiências, né? Algumas coisas que o Espírito Santo fez na minha vida, né? E que são coisas que a gente olha e fala assim, Deus do céu, eu quero mais disso, né? Só para dar uma pitadinha, assim, uma colherzinha assim, de algo, né? Que a gente vai falar ainda. Quando eu conheci a minha esposa, quando eu conheci, literalmente, quando eu olhei para ela, quando a gente se viu pela primeira vez, o Espírito Santo soprou, ele falou em voz audível no meu ouvido: ela é a tua esposa. E eu vinha do final de um noivado, vinha de uma depressão, de uma tentativa de suicídio. E o Espírito Santo foi lá e me resgatou, e ele me levou, e ele me apresentou a Silmara. Mas depois eu vou contar essa história para você num outro momento. Mas eu quero que você realmente vá para uma jornada de intimidade. Que ele deixe de ser o Deus da igreja. Através do Espírito Santo, no Antigo Testamento, nós encontramos o Deus que estava no tabernáculo. O Deus que as pessoas tinham que ir ao tabernáculo para sacrificar. Tanto que nós encontramos na palavra, né, quando as duas tribos que ficaram além do Jordão, antes de atravessar do Jordão, construíram um altar, as outras tribos vieram querendo destruir as duas tribos, dizendo: vocês estão fazendo loucura. E eles disseram: não, a gente está levantando um altar aqui, que é para vocês lembrarem que a gente faz parte dessa aliança ainda. Que nós fazemos parte dessa aliança, mas nós vamos para o lugar que Deus escolheu para adorá-lo. Então, no Israel antigo havia um lugar da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, que estava dentro do tabernáculo, dentro do templo. Ultimamente, a igreja tem transformado-se num quatro paredes, num altar. Muitos altares com muitos símbolos, com muito significativo. E olha, vou dizer, eu sou apaixonado por igreja. E eu digo que se um dia eu fosse construir uma igreja, eu construiria um templo com cara de templo. Nada desse negócio de caixote, nada desse negócio de quadrado, de pintar altar de preto, de colocar luzes coloridas, de fazer fumaça subir. Não, nada disso não. Um templo com característica de templo. A igreja em que eu me converti, primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, Rua Mato Grosso, 806, com aqueles vitrais lindos, que você olha e você entra e você sabe que você está dentro de uma igreja. Eu amo a igreja, mas precisamos entender que Jesus, que o Espírito Santo não estão presos dentro de uma igreja. Mas pelo contrário, através de Jesus e através do Espírito Santo, nós fomos chamados a andar com Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos traz um relacionamento pessoal. Amém? Aleluias! Glórias a Deus. Bom, tema para o nosso dia de hoje, para a nossa meditação. O Espírito Santo nos dá advertência. O Espírito Santo, ele nos adverte. Gênesis capítulo 6, verso 3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Todos nós conhecemos a história de Noé. A Bíblia não faz questão de relatar quantos anos Deus tolerou o pecado da humanidade até decidir enviar o dilúvio. O que ela diz é que chegou um momento no qual Deus disse:
não contenderá mais o meu espírito. Como já falamos anteriormente, é possível entristecer o Espírito Santo. E quando isso acontece, o nosso relacionamento com ele fica estremecido. Talvez alguém possa olhar para o dilúvio e pensar: nossa, como Deus pôde agir com tanta força, chegando ao extremo de exterminar praticamente a raça humana. Como eu já disse, a Bíblia não relata o tempo em que Deus tolerou o pecado até agir. A verdade é que a palavra diz lá em Êxodo capítulo 34, verso 6, que Deus é longânimo, que Deus é tardio em irar-se. Deus espera que nós venhamos nos converter. Mas quando finalmente ele para de advertir o homem, ele tem que manifestar o seu juízo. E as consequências podem ser horríveis. É pela bondade do Senhor que ele nos adverte. Romanos 11, 22, Paulo escreveu: considere a bondade e a severidade de Deus. A bondade durante o período que ele espera que nós nos convertemos, que nós nos voltemos para ele, que nós nos arrependamos. E a severidade de quando ele traz o juízo. Deus, ele nos adverte enquanto ainda há esperança. Ele nos adverte porque deseja que mudemos o rumo, não porque deseja enviar algum tipo de condenação ou praga. Uma advertência de Deus é um exemplo da sua bondade. Você se lembra da história de Jonas? Do livro de Jonas? Quando Deus enviou o profeta Jonas a Nínive, sua mensagem era: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Apesar de não conter uma promessa explícita de misericórdia, caso eles se arrependessem, nós sabemos que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco. E o que aconteceu? A Bíblia diz que, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Está lá no verso 4 do capítulo 3 de Jonas. Jesus disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Tenha em mente, meu irmão, minha irmã, que é sempre o desejo de Deus trazer salvação, mudança, e a oportunidade, a porta da graça está sempre aberta para aquele que se arrepende. A história dos reis de Israel nos fala que muitos dos reis foram homens cujo coração não estava com Deus. Em muitos casos, quando você lê a história de um rei, vai estar escrito assim: e fez ele o que era mal diante do Senhor. Homens que levaram o povo à idolatria, se distanciaram do Senhor. E ao lermos os textos sagrados, vemos que, vez por vez, Deus levantava um profeta para chamar o povo ao arrependimento, para advertir a nação. Algumas vezes o povo se voltava para Deus. Em outras não havia alternativa, a não ser Deus enviar o juízo. Amado, amada, Deus é um Deus de amor. Ele deseja enviar sobre nós a sua graça, um despertamento do Espírito, mas muitas vezes o juízo é inevitável. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer perdoar, ele é tardio em castigar. Mas quando o seu povo se afasta e não se arrepende, não querendo se arrepender, ele pode enviar o juízo. A fim de destruir o povo? Não, a fim de despertar o povo. É isso que a gente vê na palavra. Toda vez que Israel foi levado cativo, toda vez que Israel foi colocado sob servidão de um povo, a palavra diz que eles se voltavam ao Senhor. E Deus se voltava a eles. Provérbios 3,12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O autor de Hebreus, ele amplia um pouquinho essa visão. E ele diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais as correções, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu tive um pastor durante a minha adolescência, pastor Adriano, e o pastor Adriano diz assim: se você não está tendo
situações de tratamento na tua vida, se você não está sendo tratado por Deus, ou você está extremamente alinhado com Deus, e isso é um pouquinho difícil acontecer, ou você está fazendo completamente a vontade do diabo. Sabe por quê? Porque Deus vai nos disciplinar através de advertência, através do direcionamento do Espírito. Lembre-se, Deus nos adverte enquanto ainda há esperança. Então, se Deus envia uma advertência sobre a tua vida, receba-a, segure com as suas duas mãos, alegre-se, preste atenção, abra os seus ouvidos a este alerta. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é comumente demonstrada por meio de suas advertências. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião durante o tempo da provocação no deserto, diz o autor de Hebreus, capítulo 3, verso 15. No passado, Deus falava ao seu povo através dos profetas. Hoje ele fala conosco através do Espírito, que trabalha para nos convencer, para nos ensinar e atrair a Cristo. Embora não possamos ver o Espírito de Deus, podemos ver o seu trabalhar em nossas vidas. Vemos pessoas que antes estiveram mortos em delitos e pecados, muitas vezes praticando toda sorte de erro, se convertendo, tornando-se uma pessoa transformada. De rebeldes e obstinados, se tornaram mansos e semelhantes a Cristo. Quando vemos essa transformação no caráter, podemos estar certos de que o poder do Espírito Santo esteve atuando sobre a vida daquela pessoa. Não vimos o Espírito Santo, mas vimos a evidência da sua operação no caráter transformado. O Espírito de Deus se manifesta de maneira diferente em diferentes pessoas. Sob a influência deste poder, algumas tremem, outras sentem os seus corpos fracos e caem. Algumas choram, outras ficam em estado contemplativo. Cada pessoa reage segundo a sua personalidade. O ponto aqui não é como cada um reage, mas o que acontece após serem iluminadas. A transformação que acontece em cada vida. Mas veja, irmão, veja, irmã, mesmo depois de receber a iluminação do Espírito Santo, mesmo depois de sermos avivados, corremos o risco de nos perdermos na caminhada e voltarmos às velhas obras. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e por ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Já em 2 Coríntios capítulo 3, 1 e 3, se você olhar na tua Bíblia, é a continuação do texto do capítulo 2, Paulo diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podereis. Porque vós sois carnais, havendo entre vós ainda inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais? Não andais segundo a carne? Pastor Kennedy Reagan, falando sobre esses dois textos em seu livro Crescendo Espiritualmente, explica que o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. É aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, não foi recriada. Ele nunca se tornou uma nova criatura em Cristo. O homem carnal é a nova criatura, aquela pessoa que nasceu de novo, mas não se desenvolveu, não cresceu. É alguém que, tendo uma experiência com Deus, escolheu viver segundo a carne. O homem carnal pode ficar nessa condição por toda a vida. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na condição de nova criatura. É governada pelo corpo, pelos sentidos e não pelo espírito. É aquela pessoa que, uma vez visitada pelo Espírito Santo, escolheu, decidiu andar segundo a carne. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. O seu espírito conquistou o domínio sobre os processos intelectuais e conseguiu controle sobre o seu corpo, sobre os seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da sua palavra.
O que muitas pessoas não percebem é que o processo de transformação é diário e que muitas vezes as suas vidas espirituais estão em perigo, pois o inimigo faz pesadas investidas contra nós, envia suas tentações, a fim de ir anular a operação do Espírito de Deus, fazendo ou tentando fazer com que a pessoa volte sua vida para longe do Senhor, negando as verdades apresentadas e testemunhadas pelo Espírito. Como falamos ontem, é possível apagar o espírito. Entenda, o processo de purificação, meu amado, é gradual. Minha amada, isso acontece a partir do momento em que permitimos o trabalhar do Senhor em nossos corações. À medida em que contemplamos ao Senhor, somos transformados de glória em glória. Tenha certeza que um período de grande luz espiritual, de grande derramar do Espírito em sua vida, irá seguir por um período de grandes ataques do inimigo. Se nos afastamos de Deus, o Espírito Santo vem nos advertir. A palavra traz basicamente dois ensinos a respeito de Deus. O primeiro é que ele é misericordioso. O segundo é que ele é justo. Por misericordioso quer dizer que ele não quer nos punir. Por justo, que ele deve nos punir. Existe alguma forma por meio do qual ele possa ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? Sim, ele enviou seu filho ao mundo para morrer numa cruz e puniu a Cristo por causa dos nossos pecados. Esta foi a sua justiça. Desta forma, ele não tem que punir aqueles que creem no sangue de Jesus para a salvação. Isto é misericórdia. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versos 6 ao 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O preço pela nossa redenção foi pago por Jesus e oferecido a todos os homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 4 a 6, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja o que diz logo no começo: o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É possível conhecer parte da verdade, mas Deus quer que nós conheçamos toda a verdade. A salvação é oferecida a todos, mas só aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas a têm. E aqueles que quiserem avançar no conhecimento espiritual, que desejam crescer em Deus, precisam permanecer junto à própria fonte de Deus e beber repetidamente do manancial da salvação, que vem a nós através do relacionamento com o Espírito Santo. Em João 36, Jesus disse: como já vos disse, vós me tendes, contudo não credes. Esse versículo tem se cumprido literalmente em muitos casos. Muitos a quem o Senhor tem demonstrado a sua verdade, o seu caráter, sua misericórdia, sua compaixão e amor. No entanto, depois de terem sido iluminados, se desviam dele em incredulidade. Pessoas que viram as profundas atuações do Espírito de Deus, mas não investiram tempo no relacionamento com o Senhor. Como muitas vezes acontece depois de um período de reavivamento. Vemos as pessoas irem à frente da igreja, recebendo a Jesus em suas vidas e voltando para as velhas práticas. E isso acontece porque não resistiram até o sangue lutando contra o pecado. É o que diz o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 4. Que devemos resistir ao pecado até o sangue. Essas pessoas foram vencidas pelo inimigo.
Deviam refletir a luz de Jesus, desenvolvendo um relacionamento profundo com o Espírito Santo, permitindo que a sua vida apresentasse frutos dignos de arrependimento, mas não o fizeram. Não trabalharam e não agiram em harmonia com as sagradas revelações do Espírito. Amado, amada, o Espírito Santo nos adverte, chama a nossa atenção para que ajustemos a nossa conduta, o nosso caminhar com Ele. Como salmista, devemos orar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É no relacionamento, é no dia a dia, é no caminhar com Cristo, que o Espírito Santo vai revelando, que nós vamos decidindo mudar e que a transformação acontece. Amado, amada, você tem plena certeza de que se morrer hoje irá para o céu? A sua confiança está em Deus? Você tem se rendido a Cristo e permitido que o Espírito Santo trabalhe em tua vida? Lembre-se, o meu Espírito, diz o Senhor, não contenderá com o homem para sempre. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quão graciosas são as misericórdias e bondosas são as advertências do Espírito Santo. Que possamos alinhar o nosso coração, voltar os nossos olhos para Deus, clamarmos talvez como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Que possamos andar em arrependimento e desta maneira permitir que o Senhor Espírito Santo transforme o nosso coração, permitir que o Senhor Espírito Santo transforme o nosso caráter, tornando a nós pessoas que apresentam frutos dignos de arrependimento. Lembre-se, meu amado, minha amada, o Espírito Santo nos adverte no nosso caminhar diário.